Olá, eu sou a professora Marilza Aparecida Pavese. É um prazer muito grande estar aqui com você, te conhecer, te dar olá. E eu gostaria, antes de nós falarmos da nossa disciplina e dos nossos conteúdos, te convidar a participar, a mandar a sua opinião, a mandar os seus questionamentos, sempre dizendo que essa disciplina é uma disciplina extremamente ativa, dinâmica. Todos os dias nós temos novidades. Por quê? Porque ela se chama Negócios Internacionais. E os negócios internacionais, eles estão intimamente ligados a tudo que acontece no mundo. Então, a partir do momento que nós temos a influência de qualquer variação, qualquer desavença, qualquer novidade no mercado internacional, influenciando nos negócios internacionais, então o mais importante é que você procure se manter antenado. Então, durante a nossa disciplina, e até porque não fazer com que isso se torne um hábito de vida para você, assista telejornais, entre em site de notícias, procure ficar por dentro do que acontece no mercado. Procure saber o que está acontecendo em termos de barreiras econômicas, em termos de negociações econômicas. Bom, eu sou formada em administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Eu tenho especialização tanto na área de gestão quanto na área de educação e eu sou mestre em educação. Com relação à atuação profissional, eu atuei durante diversos anos da minha vida em uma empresa multinacional no setor de comércio exterior, principalmente nos setores de importação, mas atuando também em partes no setor de exportação. Então, é uma coisa que eu tenho paixão. Eu acho que os negócios internacionais, eles alavancam a economia de um país quando são bem geridos. E com relação à minha experiência acadêmica, eu também já tenho alguns bons anos de docência, tanto na área da administração como um todo, mas também na área de logística internacional e o comércio exterior em si. Então, fique à vontade em me procurar, fique à vontade em me questionar. Se não for possível, nós, pelo tempo que nós temos da aula, de atender a sua solicitação, mas eu farei o máximo possível para atender a todos. Caso não seja possível, eu sempre darei um jeito de fazer a resposta chegar até você. Ok? E antes de nós darmos continuidade ou dar início à nossa aula, na qual nós falamos da introdução sobre os conceitos de negócios internacionais, eu quero falar rapidamente com você sobre sobre a nossa disciplina de seminário. E isso vale tanto para os alunos das ofertas de sábado, também para os alunos das ofertas do 100% online, que mandem, lembra lá na disciplina de empreendedorismo que nós tínhamos os pitches de negócio? Continue enviando. Ainda as regras são as mesmas, nós vamos trabalhar o nosso seminário considerando os pitches de negócios, então nos mandem os vídeos que lá na disciplina de seminário você vai ter uma surpresa. Você, tutor de sala, também vai participar da nossa disciplina de seminário, então incentive seus alunos a nos enviar trabalhos que você também terá uma surpresa lá no final da nossa disciplina. E agora eu te convido então a ir lá para o quadro para nós vermos quais são os objetivos da nossa disciplina. Nós vamos inicialmente estudar a evolução das relações internacionais desde o início do século XX. Então, nós vamos estudar com detalhes a partir do século XX, mas nós vamos puxar isso lá desde a Revolução Industrial para nós entendermos por que o século XX foi tão importante para as relações internacionais. Trabalhar e estudar a influência do contexto histórico das relações internacionais no comércio internacional. Nós vamos
conhecer também as bases, ou o que é o protecionismo, o que são barreiras comerciais, como elas são aplicadas, quais são os tipos de blocos econômicos e os papéis de todas essas variáveis nas relações de comércio, no comércio internacional, com certeza. E também as relações comerciais de exportação e importação, isso nós vamos trabalhar nas nossas terceira e quarta aula. E com relação à aula de hoje, vamos lá dar uma olhada em que nós vamos trabalhar? Bom, nós vamos introduzir então os conceitos de negócios internacionais e de comércio exterior. E aí você vai me questionar, mas professora, não é a mesma coisa? Bom, nós temos, na verdade, aí duas vertentes de autores quando falamos no conceito de negócios internacionais. Alguns autores defendem a ideia de que negócios internacionais e comércio exterior não são sinônimos. Eles defendem que negócios internacionais estão mais relacionados às relações entre país e empresas daquele país com outros países e empresas de outros países, ou seja, quando essas relações saem do âmbito interno, do âmbito nacional e passa para o âmbito internacional, e defendem que comércio exterior seriam as regras que regem as relações entre o governo de um país e as empresas que atuam naquele país. Ou seja, comércio internacional seriam as regras internas de empresas que atuam no comércio internacional e negócios internacionais seriam as regras externas, as normas que são regidas por órgãos supranacionais. Mas outros autores defendem que eles são sinônimos. E nós vamos aqui na nossa disciplina também considerar ambos os conceitos como sinônimo. Ok? E daqui a pouquinho nós vamos ver, então, qual é o conceito dessas duas, ou destes dois termos, que nós consideramos o mesmo, mas antes disso, nós vamos falar sobre o comércio mundial, chamando a atenção de que o mundo trata-se, então, de um grande mercado. Por quê? E todas as empresas, todos os países, certamente, têm interesse de atuar nesse grande mercado. E por que, então, que este mundo é um grande mercado? Vamos lá dar uma olhada? O mundo é um grande mercado, por quê? Porque se nós considerarmos o mundo todo, nós estaremos vendo um grande mercado consumidor, onde diferentes nações possuem diferentes tipos de produtos que poderão satisfazer as necessidades uma das outras. Então, traduzindo isso, ninguém é autossuficiente, ninguém domina tudo nesse mundo. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu aqui procuro ter domínio, conhecer todos os conceitos do comércio internacional e o nosso amigo Antônio aqui, o nosso intérprete de Libras, certamente domina a atuação dele. Eu certamente não teria sucesso se fosse atuar lá ajudando vocês na interpretação da nossa aula e provavelmente o Antônio também teria dificuldade para atuar aqui trabalhando com vocês os nossos conceitos. Então vamos imaginar o Antônio e eu como dois países. Ele me oferece aquilo no qual ele tem habilidades e qualidades e eu ofereço a ele aquilo no qual eu tenho habilidades e qualidades. Por isso que o comércio internacional é tão importante e ele é tão ativo. E quais são as características desse mercado? Vamos lá dar uma olhada? Bom, inicialmente, os países, então, têm carências de produtos, carências de bens e carências de matérias-primas. Ao mesmo tempo, esses mesmos países têm excessos de produto, excessos de bem
e acessos de matérias-primas. Dessa forma, então, existe um desequilíbrio entre as necessidades e disponibilidades de bens, produtos e matérias-primas entre os países. Eu quero citar um exemplo para você que vai deixar essa situação bastante clara. O Brasil é conhecido internacionalmente por ser um grande produtor de commodities, ou seja, um grande produtor de matérias-primas naturais não manufaturadas, como, por exemplo, a soja, milho, carne bovina, carne de frango. Em contrapartida, o Brasil tem algumas carências, por exemplo, e mesmo usando uma commodity ou usando um produto agrícola como exemplo. O Brasil é produtor de trigo, mas não é autossuficiente em trigo. Então, nós produzimos, o Brasil hoje tem um consumo em torno de 11 mil toneladas ano, mas fabrica, anos mais, anos mesmo, mas em torno de 6 a 7 mil toneladas ano. Esse excedente de demanda ou defasagem de produção, o Brasil precisa buscar no mercado internacional. O nosso maior fornecedor de trigo, e neste momento, até 2018, o único fornecedor de trigo brasileiro, era a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial em termos de negócios internacionais. Outro exemplo que nós podemos dar é que de 2016, 2017, o Brasil identificou que a bacia petrolífera do pré-sal, ela tem uma grande capacidade produtiva. Mas outra característica importante desta bacia é que ela está a grandes profundidades e o Brasil não possui tecnologia para extrair este petróleo. Então, o Brasil possui a matéria-prima, ela está ali, mas o Brasil não possui a tecnologia necessária para extrair esse petróleo. Neste caso, então, o Brasil vai procurar fazer parcerias com outros países para que esse petróleo seja extraído, ok? Além disso, então, nós temos outras características que levam os países a trabalharem e que interferem também no comércio internacional. Limitações financeiras de recursos e bens naturais, ou seja, muitos países não têm como produzir alimentos. Vamos imaginar, por exemplo, o Japão. O Japão é um país que tem um relevo bastante acidentado, é um país formado principalmente por ilhas e que não possui uma área territorial grande o suficiente para produzir os alimentos necessários para atender às necessidades da sua população. Por outra forma, o Japão é extremamente eficiente em termos de tecnologia. Então, nada mais natural que ele busque alimentos em grandes produtores e que forneça tecnologia para esses países que não são assim tão avançados em tecnologia. Isso, então, nos leva a um desequilíbrio entre produção e consumo. Quando existe esse desequilíbrio, eu preciso ir ao mercado para procurar esse equilíbrio. Também uma divisão, a partir da internacionalização, então, passamos a ter uma divisão do trabalho aplicado à produtividade, ou seja, quando eu preciso de uma mão de obra mais especializada, que é mais cara, se eu não tenho, eu preciso buscar em outros países. Se eu preciso de uma mão de obra mais braçal, menos cara, eu também vou procurar me instalar em locais onde essa mão de obra seja mais barata. Além disso, também, busca por novos mercados fornecedores, ou seja, busca por uma matéria-prima mais barata ou em maior abundância. Também busca por novos mercados consumidores,
Quem não gostaria de ter o mundo como cliente? Então, isso, inclusive, para os governos, faz com que a economia do país seja bastante positiva. Por quê? Porque a partir do momento que eu busco clientes fora do Brasil, eu incentivo as minhas empresas nacionais a produzir mais, a investir mais em tecnologia, em buscar realmente novos mercados. E o último item, vamos voltar lá, busca por aumento na produtividade, que é o que nós acabamos de falar. Novos mercados nos levam a maior produção, novos clientes, mais produção. Então, por esses dados todos, nós já vimos a importância da internalização das economias e a partir daí, então, nós vamos ver, inclusive, a importância da internacionalização das empresas e da economia, praticamente. No contexto mundial, nós vamos fazer essa evolução até nós chegarmos à atualidade. Como está a economia mundial e o comércio mundial, principalmente o comércio exterior brasileiro no século XXI? Vamos voltar para lá? Muito bem. Diferentes, no contexto mundial, então, o que incentiva o mercado ou o comércio internacional? Primeiramente, diferentes estágios em tecnologias, como nós já falamos. Brasil é excelente em tecnologia, tem um parque tecnológico bastante avançado, enquanto o Brasil tem excelência na produção de alimentos. Então, vamos usar como exemplo aqui o petróleo brasileiro. Apesar de nós termos realmente uma boa produção de petróleo, não um dos maiores produtores mundiais, mas o Brasil tem um parque ou uma bacia petrolífera, bastante interessante. O Brasil é deficiente em tecnologia para refinaria desse petróleo, para refinar esse petróleo. Então, normalmente, o Brasil exporta petróleo bruto e importa depois o petróleo ou os combustíveis refinados, em termos de gasolina, em termos de óleo diesel, em termos de óleo lubrificante. Então, uma das características desse contexto mundial é a diferença de estágios tecnológicos entre os países. Vamos voltar lá? Além disso, condições naturais favoráveis versus condições naturais desfavoráveis. Como nós já falamos, Brasil tem um relevo, e além do Brasil ter um relevo muito bom, se nós pararmos para analisar, o Brasil tem um clima excelente. Apesar da nossa extensão territorial, você que está aí no norte, nós que estamos aqui no sul do país, nós podemos dizer que mesmo em termos de território, nós temos vários países. Se nós imaginarmos em Europa, principalmente, nós temos vários países dentro do nosso Brasil. Então, nós temos uma grande extensão territorial. Ao mesmo tempo, nós temos um clima excelente, apesar de nós termos aqui no sul, agora próximo, no período de inverno, algumas cidades que chegam a ter neve, algumas cidades que chegam com a temperatura próximo ou até abaixo de zero. Na grande maioria das vezes, durante os 12 meses do ano, nós temos condições ótimas para produção de alimentos. No norte e nordeste, aí nós já consideramos situações um pouco diferentes. Em algumas épocas do ano nós temos problemas de seca, mas da mesma forma nós temos sim condições de produzir durante o ano todo. Além disso, nós não temos furacões, nós não temos terremotos, as enchentes que aqui ocorrem não são devastadoras, mas não são
tão devastadoras como costumamos ver em outras partes do mundo. Então, nesse caso, as condições naturais brasileiras, elas são extremamente propícias àquilo que o Brasil mais se destaca, que é na parte de produção do agronegócio. Não desconsiderando com certeza que o Brasil sim tem um parque tecnológico bastante importante, sim, considerando que o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de pequenos aviões no mundo, como temos aí como exemplo a Embraer. Ok? Então, quando nós falamos aqui que o Brasil se destaca em termos de commodities, é porque realmente somos um dos principais exportadores do mundo em relação a isso. Mas, sem dúvida, nós temos também um parque interessante em tecnologia. Vamos voltar lá? Necessidade de especialização do trabalho para melhoria na produtividade. Isso também faz com que haja um incentivo e uma expansão do comércio mundial. Então, quando o Japão quando falamos em termos de Japão, nós falamos então que o Japão busca certamente para melhorar o seu parque tecnológico, se evoluir em termos de tecnologia. Então, ele vai certamente buscar no mercado internacional fontes, né, de melhoria da sua tecnologia, procura até fazer parcerias nesse sentido. Enquanto que o Brasil, para melhorar, ele vai procurar certamente desenvolver estudos do solo, por exemplo, para implantar processos produtivos que melhorem a produção por alqueire, que melhorem a produtividade, que faça com que o gado chegue no ponto de abate num período mais curto. Então, nesse sentido, todo o país vai desenvolver e procurar no mercado internacional parceria que façam com que as suas características maiores ou melhores sejam valorizadas. E aí nós chegamos, então, no conceito de negócios internacionais ou comércio exterior. Vamos lá dar uma olhada? O que são negócios internacionais, então? Toda a atividade de relacionamento comercial realizada além das fronteiras de um país, pelo seu governo ou por suas empresas. E o que são além das fronteiras de um país? Nós dizemos que algo é além das fronteiras de um país quando nós falamos do seu território aduaneiro. E o que é território aduaneiro? É toda a região, todo o território do Brasil, considerando também o seu mar, as suas milhas, então as 200 milhas que pertencem ao Brasil no Oceano Atlântico. E quando nós falamos de fronteiras secas, nós falamos então até chegar na divisa com os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então, qualquer produto, serviço que saia desta região aduaneira, das suas fronteiras, é considerado um negócio internacional. E antes de nós darmos continuidade à nossa aula, eu te convido a participar, a fazer uma atividade. Vamos lá para o quadro dar uma olhada? Discuta com os seus colegas e me responda. Que fatores interferem nas relações comerciais entre os países? Quando esses fatores podem ser considerados favoráveis e quando esses fatores podem ser considerados prejudiciais? Então, até agora, nós falamos do porquê das relações internacionais, por que os países investem tanto nas relações de comércio internacional. E aí eu te pergunto e te convido a participar, me mande a sua participação, eu vou dar um tempo aí para você conversar com seus colegas e nos enviar. Por quê? Quais são os fatores que interferem nessas relações?
Quando eles podem ser considerados positivos? Quando eles podem ser considerados negativos? Voltamos já. Olá, pessoal, nós voltamos. Nós tivemos um probleminha aqui no nosso chat, mas agora nós já estamos conectados, o nosso tutor ali, o Genival, está à sua disposição. Mande a sua participação, mande a sua opinião, mesmo sobre a atividade que nós acabamos de ver, mande, porque eu comento durante a evolução da aula, não tem problema nenhum em relação a isso.
ok? Eu vou dar continuidade, mas mande a sua participação que eu comento, tá bom? Vamos lá para o quadro, então? Bom, quais são, então, os fatores que interferem nas relações de comércio e nos interesses dos países? Nós temos outros fatores, mas temos principalmente 3 deles extremamente importantes. Fatores sociais, fatores políticos e fatores econômicos. Só para nós termos uma ideia, a Venezuela, a relação dos países do Mercosul tem passado por diversas situações atípicas e se iniciou lá em 2016, quando a Venezuela foi suspensa do Mercosul. Então, sempre lembrando que os países criadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, e outros países convidados que se associaram depois, mas esses são os que fizeram o acordo inicial. E em final de 2016, a Venezuela foi suspensa do Mercosul em razão de todos os problemas sociais que ela tem enfrentado, todo o êxodo da sua população de refugiados para o Brasil, para outros países vizinhos à Venezuela, pela falta de alimento, pela falta de condições de trabalho, pela falta de gêneros de necessidades básicas naquele país. Então, isso faz com que as relações entre os países fiquem abaladas. Problemas, claro, sem dúvida, existe uma parcela bastante grande de ações e situações políticas envolvidas em todo esse processo e também, certamente, que influenciam nas relações econômicas desse país. E um grande exemplo disso é uma reunião que ocorreu agora recentemente, no mês de março, há pouco mais de um mês, com países. Aconteceu no Chile, o Brasil fez parte dessa reunião, Paraguai também e alguns outros países, com o objetivo de dar fim ou de abandonar um acordo internacional ocorrido e assinado lá em 2008 pelos governos de Brasil, Venezuela, Uruguai e outros, praticamente todos os países da América do Sul, chamada Unasul. E o Unasul, na verdade, foi criado para que se fosse criado um banco que fosse comum aos países, ao Mercosul, e que tinha também como objetivo o combate às drogas. Não houve praticamente evolução nenhuma das propostas de ações, né, do Unasul. E aí, em 2016, a Venezuela não aceitou que fosse indicado um embaixador argentino como secretário da Unasul, e a partir dali praticamente as atividades do Unasul ficaram inativadas, desativadas. E agora, então, em março deste ano, o governo brasileiro, juntamente com vários governos aqui da América do Sul, no Chile, propuseram a criação do acordo chamado Prosul. Ainda é bastante recente, incipiente, não foram dados maiores detalhes sobre esse acordo, mas, segundo esses governos, os objetivos desse acordo são... coordenação sul-americana de políticas públicas em defesa da democracia, da independência dos poderes, da economia de mercado, da agenda social e da sustentabilidade. Mas, como eu disse, não tenho como te passar maiores detalhes, porque foi uma primeira reunião e foi basicamente uma proposta de trabalho que ainda não foi nem assinada e nem oficializada. Bom, nós temos
uma participação do Polo de Palmas, de Tocantins. Muito obrigado pela participação de vocês. Eles dizem o seguinte: sabe que os países não são amigos e sim têm interesse. Por favor, fale da decisão do presidente Bolsonaro de abrir um escritório em Jerusalém. Por favor, suba, não desagradando os países árabes. Olha, em relação às relações de comércio, principalmente a blocos econômicos, relações exteriores, é objeto da nossa segunda aula, que é na próxima semana. Mas falando sobre isso, não só essa situação do governo Bolsonaro de abrir um escritório em Jerusalém, isso vai muito dos interesses ou dos objetivos do governo brasileiro em relação ao comércio internacional. Este governo atual entende que para o Brasil é mais proveitoso, seja economicamente, seja politicamente, se aliar ao governo de Israel do que os oponentes ao governo de Israel. Não vamos analisar politicamente, que esse não é o objetivo maior da nossa aula, mas entende o governo que economicamente se torna mais interessante se aliar a Israel e se aliar também ao governo norte-americano. Outra situação polêmica que nós vamos tratar lá na aula 2 é o governo brasileiro afirmando que o Mercosul não é prioridade para o Brasil e que o governo brasileiro tem intenção de criar alianças muito mais bilaterais do que relacionadas ao bloco econômico chamado Mercosul. Então, ainda nós estamos no início do governo, temos aí 100 dias de governo, não é possível fazer uma análise mais detalhada, mais íntima sobre essas ações do governo brasileiro em relação as suas relações com outros países, mas durante a disciplina, o que nós formos identificando em relação a isso, tenha certeza nós traremos para a aula. Vamos voltar lá para o quadro? E quais são, então, as bases? Como que nós chegamos ao comércio internacional como ele é hoje? Bom, nós temos, sim, lá desde que o mundo é mundo, as relações de comércio entre os países. Nós vamos trabalhar principalmente a partir da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial tem algumas características que impulsionaram o comércio internacional. Sempre lembrando que foi, então, a partir de 1750, tivemos o nascimento ou o início da Revolução Industrial lá na Inglaterra. E por que a Revolução Industrial é tão importante para o comércio internacional como ele é hoje? Inicialmente, a Revolução Industrial proporcionou a substituição da força humana pela força motor. E só isso já fez com que a produção das indústrias aumentassem consideravelmente. Além disso, e o que ocasionou um aumento, então, na escala produtiva. E isso fez com que os países procurassem buscar novos clientes e novos mercados. Então, isso acabou causando a busca de uma expansão comercial no mundo. Também marca a criação das relações de trabalho. Por que a criação das relações de trabalho? Porque até aquele momento, no período agrícola, o agricultor era o próprio patrão. Ele trabalhava para si mesmo. A partir da Revolução Industrial, esse agricultor ele foi para a cidade, ele foi para as grandes indústrias e nasceram então as relações de trabalho e todas as variáveis envolvidas nesse contexto. Quando nós falamos em século XIX, nós estávamos lá no século XVIII, né, nos anos de 1700, então no século XIX, nos anos de 1800, nós temos, então,
consolidação das indústrias no exterior. Então, essas indústrias, elas se expandiram para fora dos seus países. Isso no exterior. No Brasil, nós tivemos a nossa revolução industrial particular. Surgiram, então, os meios de produção modernos. E no nosso século, no século XX passado, nos anos de 1900, no exterior nós tivemos a expansão das grandes indústrias, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, empresas como Mercedes-Benz, Siemens, Ford, Gillette, datam todas da virada do século XVIII, do século XIX para o século XX. No Brasil, nós tivemos o surgimento das primeiras pequenas fábricas, ou seja, praticamente o nascimento do mercado do parque industrial brasileiro. As indústrias Matarazzo, as metalúrgicas Matarazzo, que foram expoentes no Brasil no século XX, elas nasceram em 1891. Então, foi exatamente nesse período. E passamos a ter, então, o intercâmbio dos meios de produção através da internacionalização das empresas. Então, a partir daquele momento, da virada do século XIX para o século XX, nasceram as grandes multinacionais mundiais e, a partir disso, então, facilitou-se a busca por mão de obra mais barata, por matéria-prima mais barata, e a expansão vinha de vento em popa. Mas o século XX não foi marcado somente por expansão. Nós tivemos alguns fatores extremamente importantes que deram uma freada na evolução do comércio internacional, mas que também criaram as bases para o comércio internacional ser regido como ele é hoje. Vamos lá dar uma olhada no que se trata? Bom, inicialmente nós tivemos, então, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, que fez com que a Europa saísse do final da guerra praticamente destruída. Então, isso fez com que os Estados Unidos tivessem praticamente uma hegemonia no mercado produtivo mundial. As empresas norte-americanas passaram a produzir cada vez mais, porque elas precisavam atender a uma demanda europeia que não existia, não tinha produção. Mas, com a evolução, com o processo de recuperação da Europa, a Europa passou a importar cada vez menos dos Estados Unidos. E as empresas norte-americanas acabaram tendo excesso de produção, passaram a ter os seus parques industriais sem conseguir desovar a produção excedente. A partir disso, uma condição natural de oferta e demanda, os preços dos produtos norte-americanos começaram a cair, os valores das ações dessas empresas norte-americanas começaram a cair, até que culminou em 1999, a famosa crise da Bolsa de Valores norte-americanos, onde empresas que valiam milhões no dia seguinte não valiam praticamente nada. Vamos voltar lá para o quadro para nós vermos a evolução disso? Bom, a partir daí, esta crise, a crise de 1929 nos Estados Unidos, ela durou praticamente 10 anos, então até o início da Segunda Guerra Mundial. E aí, novamente, os Estados Unidos saíram e os países aliados saíram vencedores da Segunda Guerra e os Estados Unidos passaram a se recuperar da crise que vinha até ali. E isso, então, culminou na Conferência de Bretton Woods, que foi criada exatamente para procurar uma forma de reger o comércio internacional e de recuperar
os países europeus, mas isso é assunto para a nossa segunda aula da semana que vem, que nós vamos falar em detalhes sobre a Conferência de Bretton Woods. E, finalmente, outro fator que deu uma freada no comércio internacional foi a crise do petróleo da década de 1970, que se iniciou na década de 1970, onde os países maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo passaram a reger ou passaram a controlar o preço do petróleo. E no Brasil, como aconteceu essa evolução? Bom, o Brasil colônia, nós fomos explorados ou nós somos exportadores desde nosso descobrimento lá em 1500, mas naquela época e até a independência do Brasil, nós éramos exportadores sem receber dividendos em relação a isso. Então, inicialmente, nós exportávamos pau-brasil, depois nós exportávamos cana-de-açúcar, o ouro. Após a independência, o Brasil, pelas características que nós já falamos, se destacou na exportação de café e leite e hoje mantemos a nossa tradição de um grande exportador e produtor de produtos agropecuários e commodities em geral. E sobre, então, o comércio atual, para nós falarmos dos números no século XXI e de como está a economia brasileira hoje em termos de balança comercial, eu te convido a ver um vídeo. Vamos lá? E o Ministério da Economia, do qual agora a Secretaria de Comércio Exterior faz parte, trouxe nesta quarta-feira dados da balança comercial brasileira que apontou um superávit maior de 58 bilhões de dólares no ano de 2018, mas esse superávit ainda apresenta uma queda de 13% em relação ao recorde de 2017. O motivo é o aumento das importações frente às exportações. Nós conferimos na tela os dados que o Ministério da Economia trouxe sobre a balança comercial brasileira em 2018, que apresentou um superávit de 58 bilhões 298 milhões de dólares, uma queda, como eu disse, de 13% em relação ao recorde de 2017, mas mesmo assim a performance anual foi a segunda mais forte da série histórica iniciada pelo governo em 1989, com as exportações registrando o maior nível dos últimos 5 anos e as importações atingindo o maior valor desde 2014. O Ministério da Economia também trouxe dados positivos para o mês de dezembro e nós conferimos na tela agora, que fala sobre as trocas comerciais que ficaram positivas em 6 bilhões 639 milhões de dólares, com exportações em 19 bilhões 556 milhões de dólares e importações de 12 bilhões 917 milhões de dólares, de acordo com o Ministério da Economia. Bom, então no vídeo nós vimos que o saldo da balança comercial brasileira foi bastante positivo em 2018, mas se nós considerarmos 2017, houve uma queda. Nós vamos, a partir de agora, então, falar de pleno século XXI. Qual é a evolução, como nós estamos, quais são as projeções, inclusive, para 2019. E para isso nós vamos iniciar vendo, através de um gráfico, qual foi a evolução da balança comercial brasileira desde 2013. Sempre lembrando que a balança comercial, ela simplesmente é o valor das exportações menos o valor das importações. Ela é positiva quando as exportações foram maiores que as importações e ela é negativa quando as importações foram maiores do que as exportações. Então, olhando aqui, em 2013, nós tivemos um saldo de 2 bilhões de dólares,
Em 2014, pode ser considerado o ano negro da balança comercial ou das relações comerciais brasileiras com o exterior. Nós tivemos, na série histórica, é um dos pouquíssimos anos que nós tivemos um saldo negativo da balança comercial de 4 bilhões de dólares. Em 2015, nós tivemos uma leve recuperação, saltamos para 19 bilhões de dólares. 2016, bastante considerável, 47 bilhões de dólares. 2017 realmente foi um ano bastante positivo, o melhor saldo em 29 anos. Então, nós tivemos aqui um saldo muito positivo de 67 bilhões de dólares e em 2018 nós tivemos uma queda para 58 bilhões de dólares, então uma queda aí de saldo de 4 bilhões de dólares. Mas você verá que isso não significou que o Brasil exportou menos, muito pelo contrário. O Brasil exportou 239,5 bilhões de dólares, um aumento de quase 10% em relação a 2017. Aí você vai me perguntar, mas por que o saldo caiu? Nós já vamos ver. Esses 9,6% de aumento são consequência de um aumento de 4,1% em relação à quantidade de exportada e 5,1% em relação ao aumento de preço dos produtos nacionais. O que isso significa? Significa que os demais países estão dispostos a pagar mais pelo produto nacional. Isso é bastante interessante, bastante positivo. Cresceram as vendas de produtos básicos, 17,2%, de produtos manufaturados, 7,4%, e de produtos semi-manufaturados, 3,1%. E em relação às importações em 2018, como elas ficaram? Bom, elas somaram, então, 181,2 bilhões de dólares, com um aumento de 19,7%. Percebeu por que caiu o saldo da nossa balança comercial? Enquanto as nossas exportações aumentaram 9,6%, as nossas importações aumentaram praticamente o dobro das exportações. Consequentemente, o saldo da nossa balança comercial caiu. Aumentaram nas importações as compras de combustíveis e lubrificantes em 24,9%, importação de bens intermediários 11,6%, bens de consumo 9,1% e bens de capital, onde houve o maior índice em relação a 2017, de 76,5%. E aí eu te convido a ver uma tabelinha que faz um comparativo entre os saldos de importação entre 2017 e 2018, ou o aumento das importações entre 2017 e 2018, 2018, 2017. Combustíveis e lubrificantes, nós tivemos um aumento de 24,9%, enquanto em 2017 um aumento de 42,8%. Bens intermediários, 11,6% em relação a 2017, 11,2% de 2017 em relação a 2016. Bens de consumo, 9,1% em 2018, 7,9% em 2017. Bens de capital, olha aqui que coisa extremamente interessante. Em 2017, nós tivemos uma queda de 11,4% em relação a 2016. Em 2018, nós tivemos um aumento de 76,5% em relação
a 2017. Então, 76 menos 11, nós podemos dizer que nós tivemos um aumento real em relação a 2016 de 66%. E aí, exatamente sobre esse dado, eu vou te convidar a fazer uma reflexão aí com os seus colegas e me mandar a sua opinião, me mandar a discussão, o que vocês discutiram aí na sala e a opinião de vocês. Então, analise a tabela que nós acabamos de ver e me responda. Os aumentos das importações foram positivos ou negativos? Em termos de tipos de produtos importados e seus respectivos percentuais. E aí eu peço para você justificar a sua resposta. Então, converse aí com os seus colegas, nos mande a sua participação. Estamos esperando. Até daqui a pouquinho. Bom, vamos voltar. Então, comentando a nossa atividade, é extremamente positivo quando nós falamos em termos de bens de capital. Por quê? Porque em 2017 nós tivemos uma queda de 11% em relação a 2016. Isso significou o quê? Que o Brasil não estava importando máquinas, equipamentos para a produção industrial. Significou que a indústria brasileira não estava confiando no futuro, não estava confiando na economia do país e, em virtude disso, estavam evitando fazer investimento. E em 2018, nós já tivemos uma mudança bastante radical nesse cenário, nós tivemos um aumento bastante grande, embora, se você falar em números reais, em quantidade, não em percentuais, não é um número extremamente significante, mas significa que nós tivemos, sim, uma maior
desculpa, nós tivemos sim uma maior confiança da indústria brasileira em relação à recuperação da economia do país. E quais são as perspectivas para 2019? Vamos lá dar uma olhada? Bom, inicialmente, então, segundo a Associação de Comércio Exterior, e olha, só te dar um dado bastante interessante que eu acho legal. Quando a Associação de Comércio Exterior fez as previsões para 2018, eles previram que o saldo da nossa balança comercial seria em torno de 55 bilhões de dólares. Ou seja, eles erraram em 3 bilhões. Considerando os números que estão envolvidos nessa situação, pode-se dizer que eles acertaram assim em cheio, porque nós estamos falando em 200 bilhões, 230 bilhões, e eles erraram em 3 bilhões. Nós tivemos um saldo de 58 e eles disseram que seriam 55. Então, considerando isso, nós podemos dizer que essas perspectivas que nós temos aqui para 2019, elas são bastante confiáveis. Então, a expectativa é de queda no saldo da balança comercial. E as previsões são de que o Brasil exporte em torno de 220 bilhões de dólares. Então, a previsão é uma queda de 7,5% em relação a 2018. A previsão nas importações é de um aumento de em torno de 2%, chegando a próximo dos 186 bilhões de dólares. E um superávit previsto, então, como resultado da balança comercial, de 33,7 bilhões de dólares. Ou seja, uma queda de 38,6% em relação, a 2018 aqui, tá? E não em relação a 2017. Mas um fato bastante positivo, ou talvez menos preocupante, é que essa previsão de queda no saldo da balança comercial não é relativo a problemas nacionais, não é relativo a problemas exatamente no Brasil, mas em relação à logística, em relação ao tudo que está acontecendo no comércio internacional ou nas relações políticas, econômicas e sociais no mundo. Antes de nós irmos, então, comentarmos quais seriam essas variáveis que devem influenciar no saldo da balança comercial brasileira, eu quero comentar a participação aqui do Paraná, dos alunos. Dizem que foi negativo, pois o número de importações aumentou consideravelmente. Me perdoe, mas eu devo discordar. Seria extremamente negativo se fossem em bens de consumo ou em bens não manufaturados ou manufaturados. Não manufaturados, não, mas em bens manufaturados. Aí realmente seria extremamente negativo, porque você está importando para consumo. Você não irá produzir riquezas. Quando o aumento das importações são grandes, mas relacionados a máquinas, equipamentos, ou seja, a meios de produção, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Ele é negativo quando nós temos queda no saldo da balança. Nisso vocês estão certíssimos, tá? O correto seria aumentar as importações, mas proporcionalmente aumentar na mesma proporção as exportações. Aí seria um cenário extremamente positivo. Mas vocês têm razão, sim, quando dizem que é negativo, porque diminuiu o saldo da balança comercial, ou seja, diminuiu a entrada de riquezas, mas ele é positivo porque nós tivemos aumento exatamente na parte de equipamentos de produção, bens e máquinas e equipamentos, certo? E vamos lá para o quadro, então, ver por que a previsão é de queda em relação a 2019 em relação a 2018.
A guerra comercial entre os Estados Unidos e China tende a influenciar em todo o comércio mundial, não só nas relações entre esses dois países, inclusive aquela taxação do ano passado de 25% sobre o aço, que o objetivo maior era afetar a China, mas como nós veremos na nossa segunda aula, para os Estados Unidos não correrem o risco de serem considerados como o dumping ou a agressão direta à China, ele taxou o mundo todo, inclusive o Brasil. Uma eventual de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, então isso desviaria as aplicações para o mercado norte-americano, e aí seria em detrimento, então, do nosso próprio mercado. Problemas econômicos na Itália, problemas políticos na Alemanha. A Itália passa por uma séria crise econômica, principalmente pelo grande envelhecimento da sua população. Então, isso faz com que a força de trabalho lá seja menor e o próprio consumo também. Então, a Itália passa por um problema econômico bastante delicado. A Alemanha também passa por uma situação política instável. E o principal problema na União Europeia, o Brexit, que em inglês é Britain Exit, ou seja, saída da Inglaterra do Reino Unido. Isso era para ter acontecido esta semana, exatamente ontem, né? Mas isso foi prorrogado para outubro de 2019 e ainda com a possibilidade de uma nova prorrogação. Por quê? Porque eles não conseguem entrar num acordo de como será a saída da Inglaterra da União Europeia. Mas isso é um assunto para a nossa aula 2 e lá nós vamos comentar isso em detalhes. Outro ponto extremamente importante para a queda das exportações brasileiras é em relação à crise na Argentina. A Argentina, como eu já disse, é o nosso terceiro maior parceiro comercial. E já em 2018, as exportações para a Argentina caíram 15,5%. Então, e a tendência, se for ficar mais forte a crise naquele país, esse índice aqui tende a aumentar. E também, como nós já falamos na aula hoje, vocês até mandaram uma participação em relação a isso, incertezas quanto às políticas comerciais do governo brasileiro em relação ao resto do mundo. Como eu já disse, é um governo que está se iniciando, nós temos aí 100 dias de governo, então ainda não é possível fazer uma análise mais econômica, mais detalhada, mas essa incerteza também faz com que a indústria nacional fique um pouco com o pé no freio para entender qual vai ser a dinâmica desse governo em relação à economia brasileira e à economia mundial. E quais seriam, então, para nós fecharmos os temas da nossa aula de hoje, as vantagens de se atuar no comércio internacional? Vamos lá dar uma olhada? Bom, como nós já falamos, então, provimento das carências produtivas nacionais. E aqui eu quero citar também o exemplo do nosso trigo, ou seja, o Brasil ele é produtor de trigo, mas ele não é autossuficiente em trigo, então nós consumimos em torno de 11 mil toneladas, produzimos em torno de 6 a 7 mil, precisamos importar este excedente. E aí um adendo também em relação à política externa do governo brasileiro, a política econômica externa do governo brasileiro. Como eu disse, o governo brasileiro tem afirmado de que não faz parte das suas prioridades as negociações com o Mercosul. E uma prova disso foi uma sinalização recente do nosso governo de que deve abrir importação dos Estados Unidos de 750 mil toneladas de trigo agora para 2019. Até 2018, isso não, sem imposto de importação, o que é mais importante. Porque o que acontece, isso é assunto da aula 2, por isso que eu estou passando muito superficialmente aqui. Segundo as normas do Mercosul,
Quando nós importamos um produto que é produzido por um outro país do Mercosul, se eu for importar de um outro país que não faça parte, eu preciso implantar uma taxa de importação de 10%. O Brasil está sinalizando de que irá importar essas 750 mil toneladas com taxa de importação zero. Vamos voltar lá para o quadro? Além disso, aprendizado produtivo entre as nações, ou seja, troca de conhecimentos. Nós já falamos também sobre isso no início da nossa aula. Troca de desenvolvimento, troca de pesquisa entre os países quando é interessante, tá? Equilíbrio, então, busca do equilíbrio da balança comercial entre entradas e saídas, considerando as carências de cada país. Incentivo às indústrias nacionais e à instalação das indústrias internacionais entre as nações, ou seja, quando você vê o mundo como um grande mercado, isso faz com que as empresas nacionais procurem aumentar a sua produtividade. Influência internacional e aumento na influência internacional e na participação territorial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando um país é muito forte economicamente, ele também se torna forte politicamente em relação aos seus parceiros. E exemplo disso é o governo norte-americano, que tem uma política econômica ou uma influência mundial economicamente extremamente forte, e essa influência econômica acaba se tornando também uma influência política e uma influência diplomática. Então, a relação entre as relações no comércio mundial são extremamente íntimas. Mas o comércio internacional não apresenta só vantagens, ele apresenta também dificuldades. Vamos vê-las? Limitantes étnico-culturais. E aqui eu quero te dar um exemplo bastante claro. Na Índia, o boi é um animal sagrado. No Brasil, o boi é um dos principais fatores que ajudam no saldo da nossa balança comercial. Então, o abate do boi no Brasil é uma vantagem em relação às suas exportações. Será que a cultura brasileira e a cultura indiana, elas se relacionam? Certamente há uma grande dificuldade nesse item. Diferenças de idiomas, isso influencia demais nas relações internacionais. Por quê? Porque os países precisam negociar, precisam se entender, e o idioma acaba se tornando uma barreira para isso. Situação econômica e liquidez entre as nações. Por exemplo, se eu for fazer um negócio hoje com esses dois países, em qual deles será que eu tenho mais tranquilidade para negociar quando eu falo da estabilidade econômica deles? Venezuela passando por uma crise muito séria e a Alemanha, apesar de passar por um processo de crise política, mas possui uma economia extremamente estável. Distâncias e limitantes legais, como normas de importação, barreiras de importação, distância entre os países são limitantes. Logística e custo de regularização, principalmente no Brasil, nós temos um sério problema logístico, tanto que hoje praticamente 30% do custo das nossas exportações se relacionam a custos logísticos. E questões relacionadas ao comportamento do consumidor. Por exemplo, uma empresa fabricante de biquínis, será que ela teria facilidade de exportar para um país árabe, onde as suas mulheres usam burca, ou seja, que mostram somente a área dos olhos? Eu acho que não. Então, essas limitações precisam ser muito bem estudadas quando uma empresa resolve se internacionalizar. E existem outras dificuldades. Vamos lá ver? Influências políticas, como nós já falamos, a política ela tem uma grande influência nas relações de comércio. Questões climáticas, de catástrofes. Então, vamos usar como exemplo o Haiti, por exemplo, que em torno de 10, 12 anos, passou por um terremoto que praticamente destruiu o país. Então,
o Brasil, com relações econômicas com o Haiti, certamente teve dificuldade. Questões ambientais, como, por exemplo, no Brasil, a exploração da Amazônia, por exemplo, certamente é uma questão ambiental, de cobrança da população. Leis que defendem, por exemplo, no Brasil não é permitido importar armas, somente pelo governo. No Brasil existe uma lista de produtos que são proibidos a importação para proteção da nossa fauna e da nossa flora, então esses são limitantes. Conflitos armados, como guerras, conflitos ideológicos, conflitos históricos, tudo isso tem influência direta nas relações de comércio. E as instabilidades políticas, como, por exemplo, o Oriente Médio, Síria, Israel e Palestina e etc. Então, para uma empresa, um país atuar com sucesso no mercado internacional, certamente ele precisa considerar todas essas variáveis e encontrar e descobrir formas de melhor administrar. E sobre a empresa brasileira, sobre o país exportando para o exterior, eu te convido a ver um vídeo. Voltamos já. O Brasil tem 16 milhões de empresas, se nós contarmos com as empresas de prestação de serviço. Mas apenas 20 mil empresas exportam. Em 16 milhões de empresas, somente 20 mil exportam. E o que é mais interessante ainda é que dessas 20 mil, apenas 100 empresas significam 2/3 das exportações. Isso mostra que as empresas ainda têm pouco contato com a exportação, tirando as grandes empresas de commodities. E a Apex tem esta missão de tocar as empresas médias, de capacitar essas empresas e de abrir o mercado mundial para essas empresas que possam e queiram exportar. Nós fazemos de 3 maneiras. A primeira maneira é capacitando essas empresas através de acordos que temos com a Fundação Dom Cabral e com universidades federais, para capacitar essas empresas, tanto administrativamente quanto na parte de qualidade do produto. Num segundo momento, nós ativamos esses produtos e essas empresas através de eventos mundiais. Nós temos, por exemplo, 3 eventos por dia no mundo todo. A Apex tem mais de 1000 eventos no ano, onde ela coloca uma empresa já capacitada para estar em contato com potenciais compradores. E da terceira maneira, é quando a empresa já está num tamanho grande, razoável, que queira se internacionalizar, ou abrindo uma filial fora do Brasil, ou uma unidade produtiva, e a Apex pode ajudar as empresas através dos 9 escritórios que nós temos no mundo todo, que foram feitos e estão lá para apoiar as empresas brasileiras que queiram se internacionalizar. Bom, como você viu no vídeo, das 16 milhões de empresas instaladas no Brasil, somente 20 mil delas se aventuram no mercado internacional. Como nós falamos na nossa aula, durante toda a nossa aula, que o mundo é um grande mercado e as possibilidades de expansão são extremamente grandes e promissoras, por que será que as empresas brasileiras têm tanta resistência a atuar nesse mercado ou tantas dificuldades? E é a respeito disso que eu te convido para fazer essa última atividade para nós fecharmos a aula de hoje. Por que, em sua opinião, as empresas brasileiras não veem o mercado internacional como opção de comércio? Como você acredita nós podemos mudar esse cenário? É rapidinho agora, 2 minutinhos aí para você analisar isso e voltamos.
Muito bem, nós estamos voltando. Me mande a sua participação, me mande pelo nosso fórum, no chat daqui a pouco. Mas, basicamente, existe e precisariam serem implantadas leis, principalmente a lei fiscal, a empresa nacional, ela tem certas dificuldades, ela tem inseguranças em relação a investimento. Para trabalhar no comércio exterior são necessários, sim, investimentos, é necessário, sim, acreditar na economia, é necessário, sim, acreditar nas políticas de comércio exterior do governo brasileiro. Então, são necessárias medidas que mostrem estabilidade para essas empresas. Mas há órgãos, nós vamos ver nas próximas aulas que há órgãos específicos para isso, para orientar, para dar suporte, para dar apoio para a empresa brasileira que pretende atuar no exterior. Bom, este conteúdo foi introdutório para dar a base para que nós falemos mais detalhadamente sobre os negócios internacionais, sobre o comércio internacional brasileiro. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima aula.